Queria saber quantos conhecem este corinho ao saudá-los com o mais caloroso companheirismo cristão e amor de Cristo hoje. Quantos conhecem este corinho? Ele cuida de ti. Vocês conhecem? Muito bem, vamos ver se conseguimos cantá-lo. A irmã conhece? Conhece? Agora, está bom. Vamos tentar novamente agora. Nosso Pai Celestial, cremos que Tu sim cuidas de nós e que manifestaste o Teu amor para conosco de tal maneira que Tu enviaste o Teu próprio Filho amado para o inocente Filho de Deus para tomar o lugar de pecadores culpados. Como te agradecemos por cuidares de nós e por te lembrares de nós ao fazer isto. E estamos tão gratos, Senhor. Estamos contentes de nos reunirmos aqui esta tarde sob a cobertura dos céus e pedimos as tuas bênçãos sobre este culto. Concede, Senhor, que todo homem, mulher, menino ou menina que estão aqui possam estudar agora profundamente nas Escrituras. Estamos face a um mundo que é controlado por Satanás. Pai, rogamos, ao estudarmos o poder de demônios e o que fazem com as pessoas, que tu nos dê grande fé e que muitos grandes sinais e maravilhas sejam feitos, pois pedimos em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém. Estamos um estudo esta tarde rapidamente e entraremos nisso, creio, mais ou menos 15 minutos mais cedo. Ainda é sobre demonologia. E agora acabei de receber um recado faz pouco. O irmão Biller, de meus amigos, e começo na África, meados de julho. Assim que isso resolve o assunto, estamos com isso marcado agora. E o irmão Baxter não poderá ir nessa ocasião, então vou ter que ir para a África sozinho. Então ir para lá com que possa... Vocês têm que orar por mim agora, que o Senhor me ajude, porque vou realmente precisar disso agora. Lá espero pelo menos 200.000 pessoas naquela reunião. E tenho uma visão escrita aqui. Quero que vocês se beneficiem com ela. Aconteceu em dezembro. Eu estava no cômodo certa manhã quando o anjo do Senhor entrou. Quando estive lá, eu desobedeci a Deus e peguei a ameba. Qualquer um sabe o que é a ameba. Um parasita que entra, quase mata a pessoa. E porque fiz uma coisa que Deus me disse para não fazer. Quantos já ouviram a história a respeito disso? Creio que alguns de vocês que estão aqui, sei que o pessoal dos arredores do tabernáculo já ouviu a história do que aconteceu. Deus me disse para ir a um lugar e ficar longe deste lugar e para voltar para outro lugar. E deixei os pregadores me convencerem. Agora, pregadores são ótimos e são meus irmãos, mas você obedeça o que Deus lhe disser. Isso mesmo, está vendo? Você tem uma missão. Quantos se lembram uma vez quando havia 2 profetas na Bíblia? E um deles, o Senhor lhe disse, vai a certo lugar e não venha, volta por outro caminho, e assim por diante. E disse, não come nem bebe enquanto estiveres lá. E um outro profeta verdadeiro se encontrou com ele e disse, o Senhor se encontrou comigo depois de se encontrar contigo. E disse, passa pela minha casa. E o profeta deu ouvido ao que o outro disse e perdeu a vida por causa disso. Veja, você faça o que Deus lhe disser para fazer, independente do que qualquer outra pessoa diga. Agora estamos nesta visão, ela me acordou 13 de dezembro e enquanto eu estava sentado no lado da minha cama, eu me perguntava qual seria o meu futuro. Quando voltei aqui, estavam para me colocar no hospital de isolamento. Os parasitas tinham quase que me tomado todo. E me fizeram um exame quando cheguei nesta terra e pela graça de Deus deixaram-me ir para casa porque é muito raro. Eu orei e procurei aqueles ministros. Eu disse, o Senhor me disse para não ir nessa direção. Disse, Deus fala com pessoas além de você. Eu disse, Coré teve essa ideia certa vez. E assim mas fui pegar umas folhas e coloquei sobre seus pés. E eu disse, lembrem-se, em nome do Senhor, se fizermos essa viagem para lá, será um fracasso. E todos nós pagaremos por isso. E pagamos mesmo. Que coisa. Parecia que íamos todos morrer. Então, voltando... Contende-se com tanta coisa nesses países estrangeiros. Por exemplo, uma pequena pulga que picá-lo faz que você tenha febre do carrapato. E esse bichinho, quando pica, se você sentir coceira, você não pode coçar. Dê uma olhada. Se for um bichinho preto, não o arranque. Ele tem uma cabeça pequenina, ele entra na pele, vira-se assim e fixa-se. Se você fosse arrancá-lo, você o arrancaria e a cabeça ficaria aí. Tem um vírus nela... Ele o deixaria paralisado, de maneira que não o coce, ou não o arranque.
Simplesmente pegue um pouco de sebo e ele respira pelas costas. Derrame sebo nele e ele sai. Então há um pequeno pernilongo. Ele não faz nem um pingo de barulho. Ele vem pelo ar. Ele encosta em você, é só isso. Você já pegou malária. E então tem o que chamam de cobra mumba. Se ela picar, vive-se só uns 2 minutos depois dela picar. E tem a naja amarela. Vive-se uns 15 minutos após sua picada. E uma delas estava tão perto do meu filho que ele podia ter tocado a cabeça dela, já pronta para dar o bote antes de atirarmos, assim. E tem a naja preta, tem de tudo. E então o perigo dos animais selvagens, claro, leões, tigre ou leopardos e tudo mais com que contender na selva. E então as enfermidades, tem todo tipo de doença lá. E você tem tudo isso para enfrentar quando vai. Além disso, então eis o feiticeiro para desafiá-lo em todos os aspectos, veja, e todas as superstições deles e coisas assim. Mas que coisa maravilhosa é ver o nosso Senhor simplesmente afastar isso de lado a lado, assim, então prosseguir. E aquele dia eu me lembro de pé lá tão bem o que aconteceu. Eu contarei a vocês qualquer hora numa outra reunião, porque quero entrar em meu assunto esta tarde de demonologia. Mas agora, e eu estava pensando nisto, sentado lá, qual será o fim? E de volta atravessando o mar, sei que tivemos umas 100.000 conversões enquanto estivemos lá. E o velho irmão Bosworth se aproximou de mim. Eu disse, bem, irmão Bosworth, ele disse, estou tão orgulhoso do Senhor, irmão Branham. Ele disse, o Senhor está apenas no começo da vida. E ele disse, eu disse, bem, creio que está tudo acabado. Eu disse, já passei dos 40 anos, creio que combati o bom combate e acabei a carreira. Ele disse, já passou dos 40 anos. Disse, eu estava com essa idade antes de me converter. Disse, ainda estou firme. Ele estava bem perto de entrar na casa dos 80 e só pensei, bem, talvez seja isso mesmo. Então ele disse, não, o Senhor é apenas um Branham novo em folha agora. O Senhor sabe como controlar suas reuniões melhor e tudo mais. Disse, se o Senhor pegar os Estados Unidos de maneira certa, com reunião organizada direito, onde possa ficar 6 ou 8 semanas num lugar, e organizar e anunciar, disse, você faria alguma coisa de vulto, mas para o nosso Senhor. Então continuamos, desse jeito, de modo que foi muito, muito bom. Então, depois de um tempo, tive uma visão, quando eu estava nos Estados Unidos, e veio a mim, e me levou de volta à África, e me mostrou aquela mesma reunião que se encontrava ali em frente de Durban. E a primeira reunião desapareceu passando para a história, indo em direção ao ocidente. A segunda reunião iniciou-se, e quando iniciou-se era ainda maior que a primeira. Ele ouvi um grito, e um anjo vinha saindo do céu. Ele tinha uma grande luz, e o anjo do Senhor, que se põe ao nosso lado aqui, estava de pé. Sempre se põe à minha direita, deste lado. E ele estava de pé ali, e ele estava andando em círculos. E vi este homem de pé debaixo dele. Ele não é. Agora, não é visão quando se vê a ele. É tão real como você estar olhando para mim. Ora, pode-se ouvi-lo andar e conversar com você, e quando ele, qualquer coisa, é real da mesma forma, e não é uma visão. Esse homem encontra-se ali justamente da mesma forma que você, e a voz dele é igual à minha ou à sua, mas uma visão é algo que aparece na sua frente e você a vê assim. Mas esse homem simplesmente se aproxima e fica ali. Então ele me contou o que ia acontecer, e ele disse que este anjo desceu e ele me disse para virar e olhar nesta direção. Eu olhava em direção à Índia agora. Não digo que seja na Índia, mas é perto. Mas era gente hindu, porque os africanos são grandes, corpulentos, pesados, como gente gorda. Alguns têm quase 7 pés de altura e pesam, 280, 300 libras, corpulentos. Os Zulus agora, os Xungues e os Bazudas. E, tem muitas tribos diferentes. Tinha 15 tribos diferentes que se encontravam lá aquele dia, aos quais eu falava. Eu dizia uma palavra como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu ia tomar um gole d'água antes disso passar por todos os intérpretes. Um dizia, todo tipo de ruído. Eu costumava pensar, quando ouvia o povo pentecostal falar em línguas, que talvez um falando num tipo de som e outro falando em outro, como é que podia ser isso? Mas creio que a Bíblia está certa, e sei que ela está. Quando ela disse, não há som sem significado. Um deles dizia,
blu, 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 que significava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Outro dizia clã, 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 que era Jesus Cristo, o Filho de Deus na sua língua. Por isso não importa que tipo de som seja.